texto, eu identifico que Estevão também tinha algo que enchia o coração dele. Eu diria que ele era cheio da palavra de Deus. Era cheio de Bíblia. Irmão, ele não tinha ali um rolo para ele conferir a história que ele conta aqui. Ele entra nas minúcias da história de Israel. Ele conta a história de Israel desde Abraão, passa por Moisés, passa por Davi, passa por José, Jacó, José, Isaac, passa por Moisés e por Davi. Eu diria, Estevão era uma Bíblia ambulante. E olha que não tinha um Google para fazer uma consulta ali na hora, não tinha um celular para ele conferir. Estava aqui, ó. E estava aqui, ó. A Bíblia estava no coração dele, enchendo a sua mente, seu coração. Estevão é um homem cheio de Bíblia. Amém? Ele prega um sermão que é Bíblia puro. É Bíblia pura. Só tem Bíblia. São citações da Bíblia, citações dos profetas, citação da história de Israel registrada lá no Pentateuco. Ele sabe de cor tudo isso. Isso está lá impregnando o seu coração, está lá enchendo sua mente e transbordando na sua boca. Era a Bíblia viva. Era a Bíblia com capa de pele, não é? Humana. Era Estevão. Profundo conhecedor da sua fé, da sua história, da palavra de Deus, do Pentateuco. Era o que eles tinham, dos profetas. Era o que ele tinha. Ele não tinha o que nós temos hoje, assim, arrumadinho, né? Bonitinho. Ele tinha rolos lá no templo. Era muito difícil o acesso. Mas ele conhecia. Ele tinha de cor. Eles não tinham acesso à facilidade que hoje nós temos, irmão, de ter tudo arrumadinho assim num livro, com 1, 2, 3 Bíblias em casa, Bíblia no celular, Bíblia em qualquer lugar. Não tinha isso. Mas ele tinha um interesse tão grande pela Bíblia, pela palavra de Deus, que ele comia. A Bíblia era o seu alimento, ele enchia o seu coração com a palavra de Deus. E quando chegou o momento dele testemunhar da sua fé, ele tinha a Bíblia nos seus lábios. Ele tinha a palavra de Deus na sua boca. Ele não precisou sair correndo e ir lá no templo, pegar o rolo de Isaías, pegar o rolo de Jeremias, pegar o Pentateuco para conferir, para fazer. Ele sabia, ele tinha aquilo de cor dentro do seu coração. Que coisa, irmão. Queridos, eu penso e tenho também certeza de que Deus também nos deseja e quer que sejamos crentes cheios de quê? Bíblia. Amém? Diz assim comigo: Deus quer que eu seja cheio de Bíblia, cheio da palavra de Deus. Amém? Paulo vai dizer, Colossenses capítulo 3, verso 16. Colossenses 3,16. O que é que ele diz ali? Você sabe de cor, não sabe? Vamos falar de cor? Vamos lá? Habite ricamente Amém. Isso, amém. Mas eu queria que Colossenses 3,16, mas eu queria que você gravasse essa primeira afirmação que Paulo faz aí.
Vamos repetir? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. De novo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, Deus quer que você seja cheio de Bíblia. Paulo diz, usa a palavra, né, habitar. A ideia ali é de que ela esteja ali, permanente, morando no seu coração. A palavra original lá é essa, more, habite. A palavra de Cristo, de que maneira? Qual é a outra palavrinha que aparece ali? Ricamente. E a ideia é de quê? Abundantemente. Plenamente. Não é isso? Era o que estava era Estevão. Nele habitava ricamente a palavra de Deus. Nele habitava ricamente, abundantemente, a palavra de Deus. A Bíblia. Os profetas, o Pentateuco. Hoje nós temos um pouquinho mais, né? Estevão não tinha, por exemplo, o livro de Atos, nem as cartas apostólicas. Nós temos muito mais abundância. E Deus também deseja, querido, que esta palavra, que você encha seu coração, encha sua mente, encha sua vida com esta palavra. Amém? Que você tenha seu coração tão cheio desta palavra, que quando você abrir a boca, sai o quê? Palavra. Palavra de Deus. Bíblia. Bíblia. Quando você conversar com alguém, você nem faça força, a Bíblia sai. A palavra de Deus flui. Quando você se encontrar com alguém, vai fluir, porque você está cheio. E a Bíblia diz que a gente fala o que está cheio o coração. Não é assim? Estevão era esse homem cheio de Bíblia, cheio da palavra de Deus. Queridos, por que Deus quer que sejamos cheios da sua palavra? Por que Deus quer que a gente tenha essa palavra encharcando o nosso coração, enchendo o nosso coração? Por que será? Por que será? Muitos motivos, né? São muitos motivos mesmo. Eu estive pensando essa semana, nessa pergunta que eu faço aqui agora, por que Deus está dizendo, habite ricamente a palavra de Cristo em vosso coração? Por quê? Por quê? E eu, sinceramente, irmão, eu encontrei tantos motivos. Eu poderia citá-los aqui, eu não vou entrar em cada um deles, porque nem daria tempo. Mas eu poderia citar, por exemplo, que precisamos estar cheios da palavra de Deus, porque Jesus vai dizer que é por essa palavra que Deus nos santifica. Portanto, eu preciso estar encharcado dessa palavra para ter uma vida santa. Eu só vou ter uma vida santa, uma vida pura, quando esta palavra estiver enchendo meu coração. Eu poderia mencionar, por exemplo, aquele texto lá de Josué, quando Deus fala para Josué, olha, medita na palavra, obedece a palavra de dia, de noite, medita nela, porque fazendo assim você vai ser um próspero e vai ser bem-sucedido na sua vida. Então eu poderia dizer que Deus quer que a gente encha da palavra para termos uma vida próspera e bem-sucedida. Pensei, por exemplo, no Salmo 1, quando ali o texto diz assim, é feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então eu diria que Deus quer que a gente se encha da sua palavra para ser um bem-aventurado, para ser feliz.
E tantos outros motivos. Poderíamos caminhar pela Bíblia inteira, mas eu quero me deter hoje aqui, no texto que nós lemos. Então, quero pensar em 3 motivos, dentro do texto que lemos, porque Deus quer que a gente seja um crente cheio de Bíblia. Amém? E eu digo, em primeiro lugar, que Deus quer isso, porque é a sua palavra, é a Bíblia Sagrada, a única base segura e fundamento sólido para eu edificar a minha vida. Quer repetir comigo? É a única base segura e fundamento sólido para eu edificar a minha vida. Amém? E quando eu digo edificar, eu me refiro a edificar a minha vida e também para edificar a igreja, porque todos nós nos edificando, é a igreja que está sendo edificada. E eu diria que edificar em 2 sentidos. Primeiro, a minha vida espiritual é a base para o meu crescimento espiritual, a palavra de Deus. Se você quer crescer espiritualmente, na sua vida espiritual, você precisa encher-se da palavra de Deus. Uma igreja que quer crescer na sua qualidade de vida espiritual, precisa se fundamentar, precisa se solidificar no fundamento seguro, nessa base segura que é a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, para que eu cresça em qualidade de vida, eu preciso me encher da palavra de Deus. Preciso ler, preciso meditar nela, preciso conhecê-la, preciso estudá-la, preciso gastar tempo com ela. Se eu quero crescer na minha vida espiritual, isso é fundamental, porque é só ela o fundamento que me faz crescer. E também, no segundo aspecto, o crescimento quantitativo da igreja. Para uma igreja crescer de forma sadia, para uma igreja crescer de forma com qualidade de vida e também em quantidade de membros, ela precisa estar de fato fundamentada na palavra de Deus. Porque esse é um fundamento seguro. Somente a Bíblia é um fundamento sólido para a igreja crescer, tanto na sua qualidade de vida, quanto na quantidade de membros. Então é temerário quando, por exemplo, uma igreja cresce sem ter uma base segura, firme na palavra de Deus. É temerário um crente que vai vivendo a vida sem fundamentar a sua fé, sem buscar conhecer a palavra de Deus. A primeira afirmação que a Bíblia faz a respeito da igreja de Jerusalém, uma igreja que cresceu nessas duas vertentes, que cresceu em qualidade de vida espiritual, a igreja de Atos, a igreja de Jerusalém. Quando você lê, por exemplo, Atos capítulo 2, aquele texto conhecido, né? De como viviam os cristãos, você vê ali esses 2 aspectos de crescimento, em qualidade de vida espiritual, porque eles tinham comunhão, tinham amor, tinham unidade, viviam um cristianismo autêntico. Mas também eles tinham o quê? O crescimento em quantidade. Todo dia, diz o texto lá, que Deus acrescentava pessoas, acrescentava membros àquela igreja. Então, a igreja de Atos cresceu, irmão, cresceu de forma qualitativamente e cresceu também de forma quantitativamente, porque eles tinham um fundamento firme, tinham uma base segura, que era a palavra de Deus, porque a respeito desta igreja,
a primeira afirmação que o texto de Atos diz é que eles perseveravam na doutrina. Percebe? O que impulsionou o crescimento daquela igreja? O que fez com que aquela igreja crescesse nessas duas vertentes, em qualidade de vida e em quantidade de membros? Porque eles tinham perseverança na palavra. Eles liam, eles aprendiam a palavra, a doutrina dos apóstolos, eles tinham a Bíblia na sua vida diária. Amém? E por isso eles cresceram. Por isso os crentes tinham saúde espiritual e a igreja crescia nessas duas vertentes, em qualidade e em quantidade. Então isso me responde alguns questionamentos que às vezes eu faço: por que a igreja não cresce? Porque quando muitos crentes não crescem? Porque muitos crentes continuam criança a vida inteira? Porque muitos crentes continuam imaturos a vida inteira? Porque não se vê o crescimento de uma igreja? E eu sei, irmãos, que crescimento de igreja não significa saúde, mas saúde significa crescimento. Sim ou não? Crescimento nem sempre é saúde. Mas saúde é crescimento. Sim? Tudo que tem saúde desenvolve, cresce. Hoje de manhã usei aqui uma figura do bebê, né? Da criança, que é linda uma criança que quando nasce. Mas passa um mês, passa 2 meses, passa um ano. Se esse bebê não sai de bebê, irmão, esse pai está desesperado, essa mãe está aflita, no mínimo. Não é assim? Então, para que haja crescimento, Bíblia. Amém? Porque ela é a única base que nos dá esta possibilidade de crescer. Então, queridos, gaste mais tempo com a sua Bíblia. Amém? Gaste mais tempo com a sua Bíblia. E como eu disse ainda há pouco, você só se enche, para que você se encha, alguma coisa tem que sair. Então eu diria, preste atenção nisso, gaste menos tempo com a Netflix. Gaste menos tempo com aquelas séries inúteis, que nada te acrescenta na sua vida espiritual. Gasta menos tempo com aquelas novelas que só deturpam e corrompem os bons costumes. Gaste menos tempo com as redes sociais que só roubam o tempo que você poderia estar dando para Deus. Gaste menos tempo vendo futebol e gaste mais tempo com a Bíblia. É difícil ouvir o meu amém agora, não é? Irmãos, nós vivemos um tempo de escassez de conhecimento bíblico. Vivemos um tempo em que temos muitas Bíblias, mas muito pouco conhecimento bíblico. Veja, Estevão tinha muita dificuldade de ter acesso a uma Bíblia. Não era como nós temos hoje, mas ele tinha muita Bíblia dentro do seu coração. Então, encha-se de Bíblia. Amém? Sabe, queridos, às vezes eu fico observando. Tem crentes
que consegue citar todos os campeonatos do seu time preferido. Mas pede para ele citar uma parábola bíblica. Ele não sabe. Alguma coisa está errada, irmão. Alguma coisa precisa ser tirado para a Bíblia entrar aí. Às vezes eu observo alguns crentes que sabem todos os nomes dos jogadores do seu time preferido. Mas pergunta a ele quais são os nomes dos 12 apóstolos. Paulo vai dizendo, a Bíblia diz, habite ricamente a palavra de Deus no seu coração. Encha o seu coração de Bíblia. Essa base, a palavra de Deus é a base para o seu crescimento. É a base para o crescimento da igreja. E só ela. Amém? Pedro vai dizer, quando escreve na sua primeira carta, capítulo 2, verso 2, desejai, 1 de Pedro 2, 2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, o genuíno alimento espiritual. Qual é o alimento espiritual do crente, irmão? Qual é o alimento espiritual do crente? Palavra de Deus. Muito bem, Reinaldo. Então Pedro está dizendo assim, olha, deseje ardentemente esse alimento. É o alimento espiritual, irmão. Sem ele você morre. Sem ele você não sobrevive. Sem ele a sua vida a sua vida espiritual é um declínio. Fica sem comer. Um dia você vai bem. 2 dias você já começa a sentir. 3 dias, 4º dia tu já está desmaiando. Seu corpo se torna vulnerável às enfermidades, aos vírus, porque falta alimentação, falta nutriente. A palavra, irmãos, é esse alimento para a nossa vida espiritual. Encha-se dela. Leia mais a sua Bíblia. Medite mais nela. Gaste mais tempo com ela e menos tempo com coisas que não te acrescentam nada. Então, deseje isso ardentemente. Veja a intensidade dessas palavras. Deseje ardentemente, como criança recém-nascido, o leite espiritual, a palavra. Para quê? Para que por ele vos seja dado o quê? Crescimento. Você só vai crescer se você se alimentar. E o alimento é esta palavra. Você precisa comer mais deste alimento, ler mais a palavra, meditar mais, gastar mais tempo com ela, irmão. Hoje nós vivemos um tempo em que tudo está concorrendo, tudo está, faltou aqui a palavra, mas tudo está nos roubando esse tempo precioso que deveríamos estar dando para a palavra, para nos fortalecermos com ela. Não é? Há muitas possibilidades de distração. Isso eu penso, é uma estratégia maligna. Que se a gente não vigiar, as coisas vão entrando, vão tomando tempo, vão tomando lugar, e daqui a pouco a Bíblia está lá empoeirada.
E você só lembra dela quando vem domingo à noite para a igreja, e hoje nem mais domingo à noite, porque o povo já sabe que vai passar aqui na frente, né? Já nem traz mais a Bíblia. E a gente vai ficando raquítico, doente. E a igreja não cresce. Nem na sua vida, em qualidade de vida, e nem em quantidade. Então é hora de nós retomarmos. É hora de a gente voltar à palavra. É hora da gente retomar nosso compromisso com a palavra de Deus, com a Bíblia, com a leitura, com a meditação, com um tempo com ela, um tempo especial com ela. Amém? Segundo lugar, precisamos sim estar cheios desta palavra, irmão, porque precisamos de uma fé fortalecida para enfrentar a oposição do adversário. Repete comigo. Precisamos de uma fé fortalecida para enfrentar a oposição do adversário. Sim. Amém. Você está anotando, né? Estou vendo todo mundo aí com lápis na mão, papel, anotando, para chegar em casa, pensar de novo nessa palavra. Faça isso, comece a fazer isso. Comece a se importar mais com aquilo que você está ouvindo, para você se alimentar dele, para você pensar naquilo que você está recebendo. Deus está ministrando ao seu coração nesta noite, então você aproveita isso. Amém? Aproveita isso, irmão. Então, Estevão está agora enfrentando essa oposição. E que oposição, né? O pessoal estava rilhando os dentes contra ele. O pessoal estava irado para acabar com Estevão. Ele foi o primeiro mártir da igreja, né? O primeiro a morrer pelo Evangelho, por sua fé. A partir daí, o capítulo 8 vai nos dar conta de que, capítulo 8, verso 1, que naquele dia se levantou o quê? Grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Irmãos, a igreja tinha saúde, porque estava firmado na palavra, perseveravam na palavra, na doutrina dos apóstolos, tinha saúde espiritual naquela comunidade, e aquela comunidade crescia também em números, não é? Eram 120, depois eram 3.000, depois eram 5.000, depois já era uma multidão, crescendo. Só que tinha alguém que não estava muito satisfeito, né? Não é verdade? Quem é que não estava satisfeito? Era o adversário. Porque o adversário não gosta de ver crente com saúde, crente que se alimenta da palavra. Ele gosta de ver, sim, aquele crente fraco, porque qualquer coisinha ele bota uma pedrinha no meio do caminho, esse crente tropeça e cai. Mas quando ele vê um crente forte, aí ele não fica feliz, ele não fica satisfeito. A igreja estava crescendo, e ele não estava satisfeito com isso. Satanás não fica satisfeito quando vê a igreja crescer, quando vê o evangelho expandir, quando vê a obra de Deus. Ele se levanta para se opor, para perseguir, para colocar dificuldade. É ou não é? Quando a igreja se mobiliza para fazer a obra, ele imediatamente ele se levanta para dizer, ó, não é assim, para com isso. Ou então para dizer, olha, perseguição, luta. É reação natural, queridos. Não esperemos coisa diferente. O diabo se levanta sim. Ele reage sim. Mas olha, que coisa, né? Capítulo 8, verso 4, vai dizer então que por causa daquela perseguição intensa que a igreja começou a enfrentar naqueles dias, o verso 4 vai dizer, entretanto, ou entre mentes, os que foram dispersos
O que eles faziam? Iam por toda parte pregando a palavra. E aí vai dizer, Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E o verso 8 diz assim, houve grande alegria naquela cidade. Qual cidade? Nós lemos no verso 4. Verso 4. Samaria. Olha só, irmãos, preste atenção nisso. A igreja está crescendo em Jerusalém. Os crentes estão firmados na palavra, fortalecidos. Os crentes estão vivendo uma vida espiritual com saúde, vivendo em comunhão, vivendo com alegria, vivendo em unidade, vivendo com compromisso com a palavra, vivendo em santidade. A igreja está crescendo em quantidade, porque Deus está acrescentando todo dia pessoas que se convertem, pessoas que se achegam à igreja. O diabo, ele se levanta, peraí, tem que barrar esse povo, tem que segurar isso aí, tem que colocar dificuldade no caminho deles, para eles pararem. Perseguição. Mas eu disse hoje pela manhã, né? Foi um tiro no pé, né? Satanás é um eterno frustrado, irmão. Quando ele se levanta contra a igreja, Deus já está há muito tempo dizendo, epa, eu vou transformar isso aí em bênção. Eu vou fazer isso aí que Satanás está levantando para destruir em bênção. E aquilo que era para prejudicar a igreja, eu vou fazer que isso seja para a vitória da igreja. E aí, queridos, os crentes saem de Jerusalém e vão por toda parte anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho. E o texto vai dizer a respeito de Filipe, né, que vai para Samaria, e ali Deus faz um verdadeiro rebuliço naquela cidade, um verdadeiro avivamento naquela cidade, pessoas sendo convertidas, espíritos malignos, pessoas endemoniadas sendo libertadas, sendo curadas em Samaria. Deus está cumprindo o propósito dele. Não era esse o propósito? Sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia e Samaria. Ora, Deus usa até Satanás para cumprir os propósitos dele. Porque ele é soberano. Aleluia. Oh, glória a Deus. Satanás pode se levantar contra a igreja, pode se levantar contra o crente, ele se levanta, ele tenta barrar, mas ele é um derrotado. Porque maior é aquele que está aí na igreja do Senhor. Maior é o Senhor que nos dá a vitória em todas as batalhas, em todos os embates, em todos os levantes do inferno. O Senhor é quem nos dá a vitória. E o Senhor é quem nos faz triunfar sempre. Paulo vai dizer que em Cristo nós sempre caminhamos em triunfo. Mesmo aquelas investidas de Satanás que parecem estarem conspirando contra a igreja, conspirando contra a obra, Deus está usando para glorificar o nome dele e cumprir os seus propósitos. Como estava fazendo. Mas, queridos, se você não estiver fortalecido na sua fé, nesses embates, você para. Nesses embates, você retrocede. Por isso é preciso encher-nos da palavra, porque é ela que fortalece a nossa fé. Para que nesses momentos, ao se levantar o adversário, nós possamos dizer, eu creio na promessa que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e a gente, ao invés de retroceder, a gente avança. Amém, irmãos?
Então, queridos, precisamos fortalecer a nossa fé, porque senão, nesses momentos, você para, você desiste, você retrocede e o diabo aplaude. Paulo vai dizer em Romanos 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra. A palavra. E ouvir pode ser também ler, pode ser meditar, pode ser estudar. A fé vem por esta palavra. Se você está cheio desta palavra, você estará cheio de fé. Porque é ela que alimenta a sua fé. Ela é o combustível que acende a chama da fé no seu coração. Amém? Então você precisa se encher dela para que a sua fé seja fortalecida. Porque na hora da perseguição, na hora do embate, na hora da luta, se você não estiver fortalecido na sua fé, eu repito, você vai retroceder. Mas se você estiver fortalecido na sua fé, você vai avançar na direção da vitória que Deus tem para a sua igreja. E aí, irmãos, se é a palavra aquilo que nos enche de fé, a ausência da palavra nos enche de credulidade, de dúvida. Então encha-se da palavra, irmão. Amém? Amém. Terceiro lugar, para a gente fechar aqui. Precisamos nos encher da palavra, nos encher da Bíblia, como Estevão era, este homem cheio de Bíblia. Porque precisamos dar uma boa resposta aos que precisam conhecer a verdade. Repete comigo. Precisamos dar uma boa resposta aos que precisam conhecer a verdade. Anotou? O verso 1 do capítulo 7, os sacerdotes perguntam a Estevão: porventura é isso assim? Em outras palavras, ele está dizendo: isso, o que está ouvindo é verdade? Qual é a verdade? Qual é a verdade? Estevão não entra nas questões periféricas. Ele não entra em questões teológicas, genealógicas. Ele não entra em questões doutrinárias. Ele não entra nas discussões de bater boca com aqueles homens que estavam ali. Ele se concentra naquilo que é a boa resposta que eles precisavam ouvir. E sabe qual era a boa resposta? Nós lemos todo o texto aqui justamente por isso, porque eu queria frisar isso aqui agora. A resposta que Estevão dá àqueles homens era que Deus estava cumprindo um propósito, que Deus estava cumprindo um plano em Jesus. Desde Abraão, quando Deus chamou Abraão, tirou ele daquela terra, prometeu um filho, nasceu Isaac, nasceu Jacó, nasceram os 12 patriarcas, e aí José, Moisés, Davi, os profetas, tudo isso aconteceu porque Deus tinha um plano, um propósito, tinha um plano de salvação. Um plano de salvação. E o que Estevão se concentra é justamente mostrar a esse povo, a esse sacerdote, ou aqueles que estavam ali, indagando a ele a respeito da verdade, a resposta, a boa resposta que Estevão dá é o falar para eles do plano da salvação que Deus cumpriu em Jesus para salvá-los. Irmãos, preste atenção nisso, eu estou encerrando aqui agora. O mundo está lá fora, as pessoas estão ali fora, querendo saber a verdade, querendo conhecer a verdade,
buscando conhecer a verdade. E eu e você temos a boa resposta para dá-los. Qual é a boa resposta que a igreja tem para dar àqueles que pedem e que querem conhecer a verdade? Plano da salvação. É a mesma resposta que Estevão deu. O plano da salvação. O plano de resgate. Que Jesus cumpriu. Que Jesus veio cumprir. Há pessoas lá fora, também fazendo a mesma pergunta. Porventura é assim? Qual é a verdade? O que estou ouvindo, o que eu ouço por aí, tanta confusão, tantas vozes, tanta gente falando tanta coisa. Qual é a verdade? Qual é a verdade? Há pessoas querendo ouvir a verdade. Então, a verdade que o mundo precisa ouvir é de um Deus de amor, um Deus que proveu o Salvador, o plano da salvação, irmãos. Essa boa resposta eu só tenho quando eu me encho da palavra. Amém? Queridos, eu pergunto, talvez você saiba muitas coisas lá daquela série da Netflix. Talvez você saiba muita coisa lá do campeonato do seu time predileto. Talvez você conheça o nome de todos os artistas da televisão, da novela preferida, etc, etc, etc. Mas eu pergunto, você conhece e saberia explicar o plano da salvação? Ah, pastor, eu sei que Jesus morreu por mim, me salvou. Mas você consegue explicar isso para aquele que quer saber a verdade? Você consegue abrir a Bíblia, caminhar por ela, explicar o plano da salvação, o beabá? O mundo não está querendo respostas teológicas, respostas cheias de conhecimento bíblico. Ele precisa saber o básico. E o básico é o plano da salvação. Você conhece 5 versículos que falem sobre o plano da salvação? Você sabe de cor pelo menos 5 versículos que te conduzem a explicar o plano da salvação? Você saberia encontrá-los na Bíblia? Para dar uma boa resposta àqueles que querem saber a verdade. Irmãos, eu tenho, posso dizer certeza, mas tenho quase certeza, queridos, que muitos de nós, diante de um incrédulo, diante de alguém que pergunte qual é o plano da salvação, talvez muitos fiquem sem saber. Talvez nem lembre de um versículo. Porque está vazio. A Bíblia não jorra. Então é hora da gente se encher, irmãos, da palavra. Mais. Contar o plano da salvação, não apenas porque decorou, mas porque viveu esse plano, experimentou esse plano. E consegue não apenas falar porque decorou, mas consegue anunciar com amor, com compaixão, àquele que está perdido. Amém? Feche seus olhos. Senhor, aumenta dentro de nós a fome pela Tua palavra, o interesse por ela, a decisão de abri-la todo dia e ler, meditar nela, conhecer a Tua palavra. Senhor, nós Te pedimos isso, Pai, porque, Senhor, é a única base onde nós podemos crescer, onde a Tua igreja pode crescer. Senhor, também precisamos
fortalecer a nossa fé, e é ela quem nos fortalece a fé. Senhor, precisamos sim, Pai, dar uma boa resposta àqueles que estão precisando ouvir uma boa resposta. O plano da salvação. Então pedimos a Ti mais uma vez, aumenta em nós a fome pela Tua palavra, por este alimento, Senhor. Como disse Pedro, produz em nós um desejo ardente deste leite, o genuíno alimento para nosso crescimento espiritual. Eu quero crescer, Senhor. Eu quero ver a Tua igreja crescendo. Aumenta, Senhor, em nós. Aumenta em nós a fome pela Tua palavra. Amém. 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 Irmãos, eu queria fazer um desafio. Se você gosta de desafio. Se não, queria fazer uma proposta. O nome que você quiser. Mas eu queria sugerir, quem sabe, que nós assumíssemos hoje um compromisso. Eu chamo esse compromisso de 4x4. E o que significa isso? De nós estarmos lendo 4 capítulos da Bíblia, 4 capítulos, 4 dias da semana. Não é um capítulo por dia, não. 4 capítulos, 4 dias da semana. Então eu vou separar lá 4 dias da semana. Pode ser que algum dia da semana você não consiga ler 4 capítulos, você faz a sua leitura devocional de 1 versículo, 2 versículos, não importa. Mas um compromisso de 4 capítulos, 4 dias na semana. Serão 16 capítulos por semana. Você tem 7 dias na semana, né? Ainda vai sobrar 3 para você ver aquela série. Para você ir se desintoxicando aos poucos. Aceita o desafio? Um propósito no seu coração. Quem aceita, fica em pé. Nós vamos fazer esse desafio, vamos assumir esse compromisso. Com Deus. Seu compromisso de se encher mais da palavra. Esses 2 já estão de pé, né? Já estão de pé, né? Hã? Foram os primeiros a ficar de pé. Amém. Glória a Deus. Amém. Que maravilha. Todo mundo de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. É um compromisso, querido. É um compromisso. Não comigo, mas com a sua vida espiritual, com Deus. Tá? Você vai separar o seu tempo, você vai escolher o seu dia da semana, mas 4x4, 4 dias, 4 capítulos. Eu queria sugerir para que nós fizéssemos uma leitura juntos, toda a igreja juntos, que começássemos nos Evangelhos, o Novo Testamento, uma leitura gostosa, né? Mateus, não é? Quando eu leio os Evangelhos, irmãos, não é? Coisa gostosa ler aquelas histórias, não é? Que Jesus fez. Então, pode ser assim? Podemos fazer isso? Novo Testamento? Amém? Novo Testamento, começando por Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos depois, né? Depois as cartas. Amém. Feche os seus olhos. Mais uma vez, vamos fazer esse compromisso em oração. Senhor, nós estamos agora nos pondo de pé, Senhor. Não porque precisamos mostrar isso para alguém, não. Mas porque é um compromisso que nós mostramos para nós mesmos. Senhor, de nos dedicarmos mais à Tua palavra, de lermos mais a Tua palavra, de nos alimentarmos mais dela.
Senhor, nós precisamos tanto, Senhor. Diante de nós há um mundo, há um adversário que se levanta contra nós. Nós precisamos estar firmados na Tua palavra. Diante de nós, Senhor, há desafios enormes e a nossa fé precisa estar fortalecida, e é ela que nos fortalece a fé. Senhor, nós estamos vivendo um tempo, Pai, em que o mundo está clamando, as pessoas estão pedindo uma resposta, e nós temos essa resposta, nós temos a boa resposta, as boas novas de salvação. Então ajuda-nos, Senhor, a nos enchermos desta palavra, para que os nossos lábios brotem palavras de salvação. Em nome de Jesus. Diante de Ti, Senhor, a Tua igreja está agora assumindo este compromisso com a Tua palavra, mas em nome de Jesus, amém, amém, amém. Pode sentar, queridos. Irmãos, coincidência ou não, mas eu acho que